Existe uma diferença, me parece, entre o sofrimento de outrora, na época dos Panteras, e o sofrimento de hoje. Você tem uma violência em que a polícia invade um território e deixa 120 corpos, mas há algo do ponto de vista do nosso discurso que não alcança essa tragédia. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação, criar o impossível. E hoje a gente vai fazer um formato diferente dos outros. Não sou eu divagando, como foi o primeiro. Também não são pessoas de organizações, visões políticas distintas no interior da esquerda radical. Mas vai ser uma coisa mais parecida com um papo entre amigos mesmo. Então estou muito feliz que a gente está hoje com um camarada que, além de tudo, é o itaquaense mais da hora que eu conheço. Mentira, tem o Caetano, que talvez seja mais legal, não sei. Eu acho. Que é o Douglas Barros. E a Fê, que é da coordenação da Rádio Rastilho, junto com a gente vai fazer um papo para falar sobre um tema que chamou muito a nossa atenção nesse começo de ano, mas primeiro queria pedir para os companheiros se apresentarem, então fiquem à vontade. Tá, eu sou o Douglas Barros, né? Como a Vanessa já disse, lá de Itaquá, né? É itaquaquecetubense, é mais difícil de ser pronunciado. Eu moro em Itaquá, né? Não sou de Itaquá, eu moro em Itaquá, eu sou cearense, sou psicanalista, né? E doutor em ética e filosofia política, lá pela Unifesp. Bom, provisoriamente é isso. Bom, eu sou a Fernanda, como a Vanessa disse, eu sou da coordenação do podcast, né, da Rádio Rastilho. Sou estudante de letras e moro em São Caetano, então a gente está aqui nos locais de moradia. Então, o ano começou com muita coisa, né? Logo 3 de janeiro já teve o Trump mostrando talvez um dos momentos mais importantes aí desse Trump 2, que foi o sequestro do Maduro e da Cília Flores, né? Então, é um momento bem importante que sinaliza para esse momento de ofensiva neocolonial que está junto com o processo de tentativa de anexação da Groenlândia, agora ameaça sobre Cuba também. Junto com isso, a gente, desde o ano passado, viu manifestações importantes contra as políticas anti-imigração nos Estados Unidos, a formação do ICE, que talvez tenha sido o processo mais grave dentro desse contexto, né? Porque, de fato, é uma polícia política com caráter racial, racista, supremacista branco muito evidente, entre várias outras coisas que estão acontecendo, né? A gente está vendo o governo da Síria fazendo um ataque muito grande agora, a resistência em Rojava. Então, é um ano realmente bem marcante, mas como eu falei, no começo teve um processo que chamou muito a nossa atenção logo no começo do ano, que foi uma agitação ao redor de uma suposta volta dos Panteras Negras. As pessoas falando, bem, vocês viram, os Panteras Negras voltaram, etc. Isso chamou muito a nossa atenção por alguns fatores, talvez um deles seja porque antes de ter acontecido essa greve histórica em Minneapolis e em outros lugares dos Estados Unidos, talvez tenha sido a primeira faísca que apareceu pra gente aqui de resistência a essa ofensiva do Trump depois da fundação do ICE. E o segundo fator é porque se relaciona com o tema da autodefesa, que a gente desde o início do podcast sempre quis pautar, né, pensando a relação do tema com o debate estratégico. E aí eu confesso que quando apareceu esse debate de agitação ao redor do tema dos Panteras Negras, eu fiquei meio com uma desconfiança que mas não tinha muita informação chegando, então ficava uma coisa bem, mas voltou mesmo? Ou é uma coisa mais estética, né? É só uma fotografia que está circulando nas redes sociais, quanto disso é real ou não. E aí, quando a gente pensou em tratar esse tema, a Fê mandou pra gente um texto que é do Floyd Webb, que é um americano que trabalhou por mais de uma década junto com os Panteras Negras. E ele faz uma crítica muito dura a esse processo, falando que ali existe muito mais uma lógica do espetáculo do que um trabalho real. É um texto super interessante porque ele vai falar sobre como sempre que tem momentos de crise, surge um debate que, bem, agora os Panteras Negras voltaram.
E muitos desses processos, segundo ele, se diferenciam brutalmente com os Panteras Negras das origens, porque não tem um lastro real, né? Não tem trabalho de base, não tem todo aquele trabalho duradouro que os Panteras Negras exerceram. E o que existe é muito mais essa tentativa de capturar esteticamente o que foram os Panteras Negras. Então eu queria perguntar aí para você, Douglas, muito por conta do debate com Guy Debord, que você estuda, já escreveu, tem livro sobre o tema e tal, sobre como a gente pode interpretar esse processo a partir dessa noção de espetáculo. Eu acho que tem duas camadas aí que a gente pode tentar se apropriar para iniciar o nosso diálogo. Por um lado, você tem um problema da estetização da política, mas por outro lado, você também tem um problema de acerto de contas da história. O que está acontecendo nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções, é muito rico do ponto de vista da esquina histórica em que a gente está. Primeiro, me parece que, voltando um pouco ao Trump, para depois entrar nos Panteras, o Trump ele teve o primeiro ano de governo dele marcado por uma intensidade do tempo histórico. O que eu quero dizer isso? Foi um ano, mas parecia que nesse ano tinha sido 10. De tantas coisas que foram surgindo ao longo do ano passado. E é muito interessante essa aceleração do tempo histórico, porque são tantas medidas históricas que vão desde da taxação. E é uma taxação, assim, do ponto de vista da própria economia, que é um tiro no pé. Mas o que isso sinaliza, afinal de contas? Porque não tem um projeto econômico por trás que dê embasamento a essa taxação trumpista. O que isso significa, então? Porque, bom, o Trump ele sempre se coloca como um grande gestor, não um político, ele se coloca como tecnocrata. Mas veja, me parece que do ponto de vista da tecnocracia, todas as medidas que ele tomou ao longo do ano passado foram tiros no pé, nos Estados Unidos, inclusive. Então o que significa isso? Isso significa, me parece, né, com grande probabilidade de erro dessa minha interpretação, mas me parece que isso significa uma tentativa de politização permanente. Politização não no sentido de politizar o debate, mas de ações políticas para manter uma base mobilizada diante de um descalabro que é o próprio descalabro vivido pela economia dos Estados Unidos. Então é uma tentativa de resposta politicista, não politizada, é uma tentativa de resposta politicista para um descalabro econômico que se marca pelos números que a gente tem sobre a economia dos Estados Unidos no ano passado, que saiu há pouco, né? Então veja, a economia dos Estados Unidos ela regrediu em relação à economia chinesa, mesmo com toda a taxação, com todos os tensionamentos provocados, ela se manteve. Então, nós também estamos assistindo uma desvalorização do dólar e um perigo do dólar deixar de ser o centro da economia mundial. O que isso significa? Isso significa, em termos de pensar política econômica, significa que, de certo modo, a hegemonia do eixo do capital está se deslocando. E está se deslocando de maneira muito rápida. O que acontece? Nesse contexto, existe o fator interno e o fator externo nos Estados Unidos. A tentativa de politicista de manter inflamado o debate público, me parece que essa é a estratégia deslocada do Trump. Essa tentativa de politicista de manter o projeto MAGA, essa voltagem externa que convoca inclusive aliados, tratando aliados como adversários políticos, né? E aqui eu estou pensando na Groenlândia, na relação com a Dinamarca, como ele tratou o ministro francês, enfim, tem várias coisas, tem muitas coisas, inclusive engraçadíssimas, a se pensar desse local em que o Trump ocupa, mas esse fator externo de mobilização me parece algo para compensar um fator interno de perda de credibilidade política. Então você ameaça, você coloca navios nas costas do Caribe, você investe militarmente para tentar evitar esse desgaste da imagem política. Só que esse desgaste ocorreu e se aprofundou. E tem se marcado fundamentalmente com os levantes, que são enormes. São levantes históricos em solo americano, que nós estamos assistindo.
né? São levantes que há muito tempo não havia, e inclusive esses levantes têm um fator novo, porque quando o George Floyd foi assassinado, você ali, já no assassinato do George Floyd, você viu vou usar esse termo, uma confluência entre pautas, né, divergentes, mas que se tocaram. Os novos levantes, eles estão colocando de maneira radical algo que, desde a época dos Panteras Negras originais, não se via, que é a luta de classes. Porque o combate à imigração toca numa ferida fundamental à classe trabalhadora. Só que aí também a gente tem que olhar para a perspectiva histórica mais alargada e perceber que também muitas fraturas da história dos Estados Unidos não foram devidamente enlutadas. Eu estou falando, por exemplo, da Guerra Civil. Os Estados Unidos é um agrupamento de repúblicas, de Estados Unidos. Isso significa que essa autonomia dentro da unidade, ela, nesse momento de desequilíbrio político e econômico total, ela está bem desequilibrada. O que eu quero dizer com isso, que me parece que é muito mais... estamos a pouquíssimos passos de uma guerra civil. E isso é interessante ser pensado. Falei isso só para incluir agora uma outra camada, que é essa estetização da política. Nesse momento de irrupção das lutas, né, que são marcadas por um traço de tentativa de reativação da racialização, como é toda prática colonizadora, né? O colonialismo, ele precisa do dispositivo racial a fim de excluir e aprofundar a opressão. Esse aprofundamento se volta internamente nos Estados Unidos contra a classe trabalhadora formada pelos imigrantes. E é na tentativa de responder a esse ascenso, né, que os Panteras Negras novos se colocam. Né? E aí tem uma questão interessante, que aí a gente precisa discutir. O que é isso? Né? O Marx, como sempre, né? Eu sou chato, né? Eu volto de novo no alemão. O Marx dizia uma coisa, que a história se repete como farsa. E aí a gente precisa ter um cuidado aqui. O que significaria essa farsa hoje? Né? O que significaria movimentos estéticos, políticos, organizados a partir de uma base algorítmica, informacional, nucleada nos dispositivos da internet? Como que a gente pensa isso? Eu acho que o problema evocado do espetáculo é justamente quando esse espetáculo retorna com uma estetização da política que não leva em consideração a base real de produção da própria política. E essa produção da política, na sua base real, é justamente aquilo que os Panteras Negras originais faziam. Né? Todo um cuidado, uma não exposição, né? Uma tentativa, porque, enfim, havia sempre o cuidado para se articular, mesmo porque a gente sabe o que aconteceu depois. Foi um processo violentíssimo o que eles sofreram. Né? O desmantelo propiciado pelo FBI e pela CIA é um crime. É um crime contra os direitos basilares da humanidade. Isso é um crime. E até pouco tempo atrás tinham panteras presos, né? Porque foram condenados e isso nunca foi revisto. Então, me parece que o texto que você traz evoca esse cuidado, né? Esse cuidado de como essas vozes passadas nos assombram no presente e como a gente pode pensar elas. Né? Do ponto de vista do espetáculo, talvez a postura mais inteligente diante do espetáculo é a desconfiança. E por quê? A desconfiança, e eu acho que a sua desconfiança é muito importante, porque essa desconfiança vai em direção à memória dos Panteras. E como que a apropriação dessa memória pode, na verdade, despolitizar a própria memória. E eu acho que é isso que está posto hoje. Né? O que esse grupo que se autodenomina herança dos Panteras Negras ou os próprios Panteras Negras trazem dos Panteras Negras? Eu acho que é isso que a gente precisa olhar, mais do que olhar para as fotos, muito bonitas, inclusive, que a gente sente até uma nostalgia. Pensa, será? Agora vai. Só um pequeno comentário sobre esse tema dos Panteras Negras e
toda a questão da perseguição e tal. Eu queria lembrar do Jamil Alamim, né? Que no final do ano passado faleceu dentro da prisão, depois de anos, com um processo totalmente fraudulento, altamente questionável, com campanhas, e acabou morrendo num processo de esquecimento, né? Ficou anos na solitária, foi um líder importante quando era secundarista ainda, e parte dessa história, né? É importante lembrar, porque mesmo no Brasil, grande parte do ativismo sequer comentou. Mas... parte do texto do Webb, né? Ele discute justamente o perigo da gente tratar os Panteras Negras, outros processos com prescrições, né? Como um script a ser seguido, e o perigo que isso traz em torno pelo que eu tava vendo, esses Novas Panteras Negras ou Black Lion, enfim... eles têm quase um copia e cola, né, dos 10 pontos dos Panteras Negras, né? E por mais que, claro, diversos pontos de programas que a gente vai ver, até hoje a gente emplaca a taxação de grandes fortunas, que é um negócio que existe há muito tempo. Claro que tem coisas que se mantêm, mas o quanto que pensar prescrições, né? Então, ou seja, você não tá vendo o movimento da história, você tá repetindo alguma coisa porque você vê os sintomas e os elementos, né? A violência policial. O quanto que a gente pode trabalhar enquanto esquerda de pensar, superar, né, essa lógica da prescrição, né? Quais são os elementos que a gente deve pensar, das diferenças, por exemplo, do momento do Panteras Negras para hoje. Enfim, acho que é isso aí. Vamos pensar um pouco o conceito de espetáculo, porque eu acho que vai direto nesse ponto, assim. Quando o Debord ele escreve A Sociedade do Espetáculo, ele está no momento ali de transformação histórica mesmo. Ele está capturando, salvo engano, A Sociedade do Espetáculo é escrito em 63, mas publicado em 65. E vai ser o livro base para as revoltas estudantis e depois operaístas. Quando ele está pensando no conceito de espetáculo, ele está percebendo que as relações sociais, né, as trocas das relações sociais agora seriam delimitadas pela troca de imagens. Então, seriam as imagens, fundamentalmente, aquilo que organizaria as relações sociais, né? Então, as imagens entrariam no centro. Isso é muito interessante porque ele está no momento que ainda não temos a internet. Né? A internet está sendo desenvolvida ali junto... parceria público-privada entre a ARPANET e a Universidade da Califórnia, né? Mas ainda é algo muito arcaico ainda, né? Mas o Vale do Silício está se formando ali. Então, ele pensava o espetáculo e ele pensava que, ele já tinha uma certa noção de que o projeto soviético stalinista iria ruir, a burocracia iria parar e a sociedade do espetáculo se tornaria um espetáculo integrado. Nesse espetáculo integrado, o que é importante é como a imagem aparece. E a imagem serve para esvaziar justamente a substância histórica, as contradições históricas. A imagem se torna a realidade. E aí a realidade deixa de importar. E por que isso dialoga com a sua frase? Porque, veja, é muito importante também que a gente entenda o nosso pequeno papel no mundo, né? No sentido de que, enquanto sujeitos, nós somos delimitados por uma estrutura que acaba organizando o nosso horizonte de visão de mundo e possibilidade. Se a gente vive numa sociedade espetacular, como é a nossa, e muito mais aprofundada do que na época do Debord, as imagens aparecerão como realidade. E aí, essa transposição que você diz, essa transcrição, ela aparece como algo substantivo. Então você não precisa mais de uma crítica revolucionária, você não precisa mais de um aprofundamento das relações para pensar os seus limites e tentar, a partir disso, explorar aquilo que está para além do limite através da crítica, portanto, estabelecer um novo programa. O que você faz, então? Você pega a imagem, faz a transcrição. Mas isso é em tudo. Tá? E é muito importante, acho que esse seu ponto, porque nessa sociedade do espetáculo integrado, como tudo aparece como imagens, a performance vai ser central.
Né? Então, parece que é muito mais importante performar. E assim, claro que a performance, veja, eu estou falando aqui de performance no sentido estético, artístico, essa estetização da política, porque a performance é importante, sim. Né? Não podemos... né? Não estou falando aqui de performance de gênero, por exemplo, que é central, eu acho, para o debate. Estou falando dessa performance estético-política que leva à estetização da política, abandona o espaço crítico e abandona essa construção na base. Veja, a construção na base não é que precisa ser feita na base, no território, mas o respaldo dessa base nas proposições feitas a partir dessa relação mesmo com ela, é aquilo que assegura, inclusive, o gesto fundamentalmente político. Mas veja, a sociedade do espetáculo evita isso, né? Parece pra gente que é muito mais substancial a foto do que a própria prática na realidade cotidiana. Então, a sociedade do espetáculo é exatamente isso. Você fica em torno de significantes e signos e deixa a realidade material das pessoas ao léu. Né? Dá pra gente pensar muito isso, eu acho, na questão da discussão racial no Brasil hoje. Né? Que discussão racial é essa que abandonou os trabalhadores que são racializados? É que esse debate sobre a imagem, no caso dos Panteras Negras, eu acho que tem uma questão também que foi muito mediatizado, né? Tem aquele filme, né, do Judas e o Messias Negro, documentários, enfim. E aí isso me lembrou a crítica que você fez no texto agora, que foi bastante repercutido sobre a polêmica com o Nego Bispo, que é essa questão sobre o retorno idealizado, a crítica que o Marx faz ao idealismo, ao romantismo alemão, pensando esse processo de como um movimento que surge a partir de contradições concretas é derrotado e posteriormente ressignificado pela indústria cultural, pelo Estado, ou seja lá por quem for, de modo que aquilo perde a sua radicalidade e se torna só um movimento identitário. Eu acho que isso é muito... Esse é o problema do monumento, né? Tem algo do monumento histórico, que o Benjamin dizia, né? Todo monumento histórico é um monumento à barbárie, que está muito relacionado com isso, né? A gente não precisa ir tão longe para pensar no idealismo alemão. Eu acho que um texto que dialogou com o meu contra Douglas Barros, eu gostei desse texto porque ele trazia a coisa um pouco pro Brasil. Quando a gente pensa, por exemplo, no monumento a zumbi, o que significa aquela aceitação do monumento a zumbi no espaço público e que você olha para os pés de zumbi e tem um mendigo deitado negro ali. Percebe? Tem um esvaziamento dos sentidos históricos que são adequados à maneira pela qual o status quo vai contar essa história. Então, o que eu acho que é um pouco diferente do que está acontecendo com essa nova apropriação dos Panteras Negras. Porque, por outro lado, a gente também tem que levar em consideração, e eu não estou diminuindo o caráter midiático, performático, no sentido baixo do termo, no sentido... Mas eu acho que é o Marx que vai dizer que há momentos históricos que o conteúdo se separa da forma, né? E que muitas vezes a forma que a gente utiliza para lidar com os conteúdos são arbitrárias. Então a gente tenta lidar com os novos conteúdos utilizando formas anteriores que se tornam anacrônicas. Me parece que é disso que se trata, né? Essa performance de resgatar os Panteras Negras, que tem todos os seus perigos, mas me parece que ela também condicionada por novos conteúdos que surgem e tentativas de resgate de formas anteriores. Porque, de certo modo, e aí eu acho que isso é um problema grave que a gente tem que enfrentar, assim, as transformações foram muito rápidas, o capitalismo está em ebulição, a gente tem uma crise climática que está cozinhando a gente parece sapo na panela, as alternativas ao capital não se configuram como programas solidários que encarnam uma demanda global de transformação.
Então, diante desse quadro, me parece que é muito fácil a gente resgatar formas antigas para tentar lidar com esses novos conteúdos. Só que isso também faz parte do movimento dialético das contradições que emergem. Então, voltando aos Panteras Negras novos, né, o que a gente também tem que levar em consideração é o que eles estão trazendo com os limites que eles apresentam. E aí me parece que tem alguma coisa que precisa... e que talvez... E aí não tem o que fazer aqui. Eu acho que é só a luta que educa. De repente descobre que os 10 pontos foram fundamentais nos anos 50 e 60, mas que é preciso pensar, né, a atualidade das lutas com o conteúdo que essas lutas têm hoje. De repente é só isso, só espetáculo, que é cooptado. Mas o ponto, me parece fundamental aí, é tentar entender o que isso quer dizer quando isso aparece. E me parece que uma das pistas para entender isso é saber que existe um conteúdo novo nisso. Os Estados Unidos estava em ebulição no momento dos Panteras Negras, mas era uma ebulição no sentido progressista até. Né? O que vai acontecer, vocês devem saber, né? Um documento oficial da CIA e do FBI dizia: os Estados Unidos vivem um excesso de democracia, é preciso parar com isso. Né? E aí vai ter toda a contra-insurgência mobilizada pelos aparatos de repressão do Estado, muito sofisticado, que vai matar um monte de gente e vai prender, né? A fim de retirar toda a potencialidade crítica e política desses movimentos. Mas era um movimento de ascenso, né? Lutas na América Latina, revoluções na Ásia, guerra do Vietnã por conta de revoluções. Hoje o quadro é outro. Hoje é um descenso, é um horizonte decrescente, é um império em ruínas. O que disso vem, me parece que fica muito claro quando o presidente de um país é sequestrado e não há ONU, não há direito internacional, se rompe todos os tratados. Então, o que vem disso me parece estar claro no horizonte. Uma redefinição geopolítica para a tentativa de manter a centralidade do eixo econômico. Não vai ser possível. O Trump só acelerou isso. É um aceleracionista, no fundo. Steve Bannon. O Trump acelerou isso. Para onde a gente vai? Me parece que essa redefinição geopolítica é uma espécie de aquecimento dos estertores da guerra. É com isso que a gente está lidando. Agora, é muito importante, eu acho, a gente olhar para o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Porque tá algo... assim, o ICE, o que é aquilo, mas também o que é a resposta ao ICE, a capacidade de mobilização que isso despertou, o que é um prefeito socialista em Nova York, que é inimaginável, era inimaginável anos atrás, entende? Eu acho que tem coisa aí interessante, mas para isso, para a gente talvez fazer uma leitura, a gente precisa lidar com esse conteúdo novo. Mas já dizia Rosa, é só a luta que educa. A gente estava, né, na preparação, a gente estava lendo um textinho do Huey Newton, né, que é um dos fundadores do antigo Black Panthers, né, e ele tem um texto que é Suicídio Revolucionário, né. E você estava falando, né, da situação do mundo, essa redefinição geopolítica que está acontecendo. E essa é uma pergunta que vira e mexe volta, né, que é a gente vê dentro desse cenário todo desesperador de colapso ambiental, das condições da vida, né, da classe trabalhadora na sua escala 6x1, ou tudo isso que engloba, né, a gente inicia o ano nesse desespero todo com a Venezuela, tentando responder.
pensando nesse texto do suicídio revolucionário, ele tá falando justamente isso, né? Antes ele fala de um suicídio reacionário, né? Que seria o contrário dessa ideia do suicídio revolucionário que ele tá propondo. E ele vai falar se é um suicídio que você, diante das condições de vida, você quer se matar, você simplesmente quer acabar, né, com isso. E a gente vê muito isso com as taxas de suicídio que a gente tem, com o nível de sofrimento que existe no mundo hoje. E aí ele vai falar, né? Ele tá falando da época dele, mas eu tô fazendo um paralelo, que é... Aí a citação. Ligada ao suicídio reacionário, embora ainda mais doloroso e degradante, está uma morte espiritual que tem sido a experiência de milhões de pessoas negras nos Estados Unidos. Esta morte é encontrada hoje em todos os lugares da comunidade negra. Suas vítimas deixaram de lutar contra formas de opressões que bebem seu sangue. O que adianta? Se um homem se levantar contra uma potência tão grande como os Estados Unidos, ele não sobreviverá. Acreditando nisso, muitos negros foram levados à morte do espírito em vez da carne, caindo em uma vida de silencioso desespero. No entanto, no coração de cada negro, há sempre a esperança de que a vida mudará de alguma forma no futuro. Não acredito que a vida vai mudar para melhor sem um ataque ao sistema que continua explorando os condenados da terra. Essa crença está no cerne do conceito do suicídio revolucionário. Portanto, é melhor opor-me às forças que me levariam ao suicídio do que suportá-las. Embora ocorra risco de morte, há pelo menos a possibilidade, se não a probabilidade, de mudar as condições intoleráveis. Essa possibilidade é importante porque muito da existência humana é baseada na esperança, sem qualquer compreensão real das probabilidades. Na verdade, estamos todos, negros e brancos, doentes da mesma forma, mortalmente doentes. Mas antes de morrermos, como devemos viver? Digo com esperança e dignidade. E se a morte prematura for o resultado, essa morte tem um significado que o suicídio reacionário nunca poderá ter. É o preço do respeito próprio. E aí eu fico muito pensando, né? Porque a gente se pergunta muito isso, né? Por que as pessoas escolhem infligir a própria morte? Então, em algum limite, se abdicar da possibilidade de defender a si mesmo, defender a sua própria vida, do que se colocar, né? E eu acho que isso é um aspecto interessante quando a gente pensa na luta revolucionária, porque não há nada dado, né? A gente pensa na construção de novos programas e a gente está lidando, claro, de uma análise histórica que a gente se pauta na realidade para construir esses programas, mas é uma promessa que a gente não pode dar, especialmente hoje. Acho que a gente não está num momento nem de ascensão, né? E ele estava falando desse momento que você colocou que era de uma ascensão, dessa possibilidade de vitória, né? Então, se eu vou morrer espiritualmente, por que não me colocar na luta? E eu queria pensar um pouco isso, dessa lógica da autodefesa, dessa defesa da dignidade, de uma vida outra, né? De uma vida além do trabalho, ou que a gente não morra em vida. Então, onde a gente se coloca, né? Enquanto companheiros que querem construir um programa, uma mudança de mundo, enfim. Deixa eu pegar um gancho antes de você responder, Douglas. É muito bonita nessa passagem do Newton sobre o tema do suicídio revolucionário. E no texto do Floyd Webb que a gente citou, ele fala sobre esse tema. E ele fala, olha, nunca teve um conceito tão mal interpretado, porque justamente ali ele estava fazendo um debate sobre recusa da morte. E aí ele fala, tem tudo a ver com o debate de autodefesa, que ele fala assim... Quando o Hugh P. Newton estava falando sobre suicídio revolucionário, a lógica era de ter programas de sobrevivência para resistir ao assédio, você manter a sua disciplina, você ter formas de fugir do desespero sem recorrer à aniquilação. E aí ele fala, o que parte desse movimento que hoje se reivindica como Novos Panteras Negras, ou movimentos no sentido dessa apropriação estética fazem, é o oposto, que é a lógica do confronto sem preparo, sem infraestrutura, e a lógica do martírio, que é o oposto da autodefesa. Então, é muito interessante essa discussão, porque eu acho que se tem alguma coisa que pode vir de boa dessa parte midiática da volta dos Panteras Negras, é de voltar para o imaginário de um setor da vanguarda a possibilidade de autodefesa. Ainda que a gente possa problematizar o que é esse movimento, que está surgindo, ressurgindo, ressignificando, seja lá como a gente pode chamar, mas pelo menos volta no horizonte que uma das ferramentas de luta é
a violência legítima, a violência ligada à autodefesa, que eu acho que nos últimos anos foi totalmente apagado, né? Como parte de um processo de adaptação total, né? A democracia burguesa. O tema da violência, eu vou tentar ser um pouco sintético, porque eu acho que tem duas pontas importantes, né? A ideia do suicídio revolucionário é uma ideia de que, me parece, né, é melhor você morrer lutando do que você morrer em vida por estar submetido, por ser submetido. Então, eu acho que a ideia que anima a questão do Ruey, né, é justamente isso, né, de apostar na imprevisibilidade, sabendo que o que é previsível já está posto, que é uma violência, seja a violência radical pela morte do Estado, seja a violência do silenciamento diante da violência posta. E aí tem uma questão acerca do tema da violência, que é o monopólio da autodefesa, ou o monopólio da defesa do Estado. Né? É justamente aquilo que mantém o próprio monopólio da violência. Né? Então, é interessante pensar o seguinte, que há uma violência que é naturalizada. Né? Há uma violência nas sociedades cuja herança é colonial, que é uma violência que é condição de possibilidade para a manutenção dessa própria sociedade. Então, qual violência é essa? Violência racial. E essa violência racial que vai organizando formas estruturantes de como essa mesma sociedade se relaciona, ela é vista como um dado normativo. Então, quando a gente fala de violência, primeiro é importante a gente levar em consideração que a violência já está posta. Só que essa violência que está posta, ela é vista como normativa, uma violência natural, naturalizada na nossa relação cotidiana. Então, a violência que vai ser vista não é essa violência que está posta. É justamente a tentativa de parar com essa violência. Então, quando os racializados, os condenados da terra se erguem contra essa violência normativa, e essa violência normativa ela deve ser entendida no sentido amplo mesmo. É a violência pela disputa de território, é a violência por uma vida digna, é a violência por um trabalho digno. Quando os condenados se voltam para parar com essa violência, ela será lida como violência. Né? Então a violência sempre vai ser encarada numa sociedade que normatizou a violência como aquilo que desbasta a violência. É a violência que se torna intragável, a violência. E é claro que essa normatividade vai, ao fim e ao cabo, tentar retirar todas as possibilidades de autodefesa desses que são violentados. E aí eu acho que tem uma questão fundamental. E aí a autodefesa deve ser entendida no sentido amplo. Como que a gente vai pensar essa autodefesa? O que é autodefesa? O que significa saber dessa situação de violência, ter consciência dessa situação de violência, sentir na pele essa situação de violência e conseguir se defender diante dela. O que está em jogo nesse movimento? Tem várias questões em jogo, que vão desde da sua saúde mental, e eu acho que a saúde mental é fundamental para iniciar esse processo de autodefesa, que é entender, porque entender essa violência, todo mundo sente essa violência. As pessoas até nomeiam elas, né? O negro sabe que a barca vai pará-lo se ele tiver de chinelo, bermuda. Ele sabe. E ele sabe que isso é uma violência. Não. Agora, elaborar essa violência é diferente de saber dela. Pensar essa violência é diferente de saber. Né? Quando a gente pensa essa violência, quando a gente começa a elaborar e nomear essa violência, que me parece que os movimentos sociais têm feito esse esforço. Né? Esse esforço de nomeação é também um esforço de elaboração. E aí a gente começa a pensar como se defender disso. E eu estou dizendo isso porque eu acho que, de certo modo, também está interditado a possibilidade do suicídio revolucionário. E está interditado porque, de certo modo, veja, estar interditado não significa que vai ser para sempre, tá? Mas as formas de dominação se sofisticaram a tal ponto que nós desejamos o comando
E muitas vezes desejamos a manutenção dessa própria violência. E olha, eu vou dizer algo que talvez soe polêmico aqui, mas quando a luta antirracista não questiona a racialização para tornar a luta antirracista um fim em si mesmo, o que ela faz é um suicídio reacionário. Né? Porque o antirracismo aí se torna só uma posição negativa e não propositiva. Entende? Então, me parece que a gente precisa entender o porquê esse horizonte de suicídio revolucionário foi tolhido. Né? Talvez porque nós prefiramos mais as migalhas que nos são servidas do que virar a mesa. Né? Porque para virar a mesa, a gente vai ter que nos pôr em risco. Né? E eu acho que talvez isso, para a gente entender por que a gente aceitou isso, é preciso também levar em consideração que há algo naquilo que opera a nossa semântica que também foi cooptado. O sistema não foi consolidado para que a gente consiga se defender. Ele foi consolidado para que a gente tenha a ideia de que ele nos defende. E que quem se revolta contra ele é justamente quem quer destruir a nossa defesa. Então, e me parece que, enfim, eu entraria num longo debate para tentar entender isso, mas você traz uma coisa que é muito tocante para mim, assim, né? Que é a questão do sofrimento. Eu acho que o Rui tá partindo disso, né? Existe uma diferença, me parece, entre o sofrimento de outrora, na época dos Panteras, e o sofrimento de hoje. Hoje, o racismo segue firme. Você tem uma violência em que a polícia invade um território e deixa 120 corpos, mas há algo do ponto de vista do nosso discurso que não alcança essa tragédia. Né? É quase como se os operadores que a gente utiliza para questionar essa violência foram subjugados pela máquina. Né? E a ação revolucionária é uma relação arriscada. Teve enfim, para encerrar mesmo, teve algo que foi muito, assim, que a gente escuta muito por aí. Então eu tenho que esperar até a revolução para resolver a minha... Veja, tem algo esquisito nessa afirmação. É como se, como a revolução não vai vir, então é melhor eu ficar aqui. Veja, isso é um suicídio reacionário, né? Quem faz esse tipo de afirmação, raramente, às vezes por boa intenção ou não, raramente não consegue perceber que ter a sua demandinha ali atendida só é possível justamente porque um horizonte de possibilidade de novo não foi criado. E aí você aceita demanda, sei lá, vai lá pro Itaú Cultural, pro Sesc e tá tudo bem, né? Agora a gente tem representatividade. Enquanto isso, a Sé, a essa hora, tá com um monte de trabalhador com sangue nos olhos, né? E que vai, diante do ocaso de alternativas à esquerda, vai votar na extrema-direita. Né? E eu estou falando de pessoas racializadas, não estou falando... Porque para mim, trabalhador e racializado não tem tanta diferença, não. É uma diferença. Existe o aspecto racial, mas tem algo na pobreza que mantém essa estrutura raça e classe intacta. Né? Caminhando para o fim... Eu fico pensando se, por outro lado, a gente não está diante de uma oportunidade histórica, considerando essa radicalização da extrema-direita contra nós, pensando principalmente esse caso dos Estados Unidos, inclusive tomando esse fenômeno do ressurgimento, ou suposto ressurgimento dos Panteras Negras, como sintoma desse espaço que existe, que é diante dessa radicalização da extrema-direita se reabrir um debate concreto, não como algo teórico, abstrato, mas da necessidade concreta de autodefesa. E também pensando aquele tema dos meses que valem por anos, né? Porque eu lembro quando teve o estalido no Chile, em 2019, conversei com alguns companheiros, né? E um deles foi um jornalista que era militante, na época ele tinha ido pra lá. E ele contou um caso de estar dentro de um Uber e passar por um lugar totalmente devastado, ruína, tudo queimado, por conta das ações mesmo, né? Dos manifestantes, de tacar fogo em tudo. E ele perguntou pra saber qual que seria a opinião do cara. Era um tiozinho, um senhor idoso. E ele falou, o que você acha disso, né? As pessoas queimando.
E o cara virou pra ele e falou assim, não tenho o que fazer, tá certo, né? E aí ele me contou falando, eu fiquei chocado de como era naturalizado. O uso da violência era totalmente aceito como uma forma de luta política naquele contexto. Por outro lado, pensar como essa oportunidade que pode ter se aberto lá em 2019 foi derrotada pelo que foi a gestão catastrófica do Boric e agora a vitória da extrema-direita. Então, queria concluir você falando um pouco sobre essa questão de o que abre de possibilidade de avançar nesse tema da autodefesa num contexto tão polarizado e trágico, né, que a gente se encontra. Eu vou falar uma coisa que é muito contraintuitiva, assim, que é um absurdo até, mas que vale a pena ser dito. Para mim, não houve antes na história da humanidade possibilidade de transformações tão radicais quanto hoje. Sim, e é interessante, é contraintuitivo isso porque, enfim, né, parece que todas as grandes ilusões políticas se transformaram em ilusões perdidas, né? Mas do ponto de vista mesmo das transformações materiais, do ponto de vista da dinamização global de capitais e da economia globalizada, né? Do ponto de vista da produção de riqueza, a gente sabe que o valor de troca nunca está relacionado com o próprio valor de uso. A sociedade capitalista produz para valor de troca, não está... Né? Mas do ponto de vista do avanço tecnológico, do ponto de vista... se isso é apropriado, se isso é expropriado, né, para a sociedade, se a riqueza produzida volta para a sociedade, para mim nunca houve momento histórico anterior capaz de produzir as condições fundantes para o socialismo. Não há mais espaço no globo para produção infinita de valor de troca. Acabou. Chegamos no impasse. E dessas condições, me parece, né, do ponto de vista da história humana, essas são as condições que poderiam... O Marx, ele vai... E o Lenin, né, quando ele tá ali para morrer, né? Porque ele percebe que a Alemanha não vai junto, ele fala, ferrou, né? Ferrou, porque a garantia do processo revolucionário se daria com uma revolução internacionalista. O Lenin estava ligado nisso. A maioria dos bolcheviques sabia disso, né? Quando ele percebe que ali foi... E aí é interessante pensar por que não foi. Né? E as condições não estavam... Aí, interessante falar isso. Agora eu estou bem ortodoxo. Né? As condições não estavam amadurecidas né? No processo global do capital. O capital tinha muita lenha para queimar. Né? Hoje, a gente olha, não tem. Né? Hoje a Starlink quer mandar para fora, né? Se a gente achasse um outro planeta, né? Porque existem condições materiais, geográficas, estruturais que impedem essa produção infinita de valor. Acabou, né? Então, nós temos esse impasse. Nós estamos numa encruzilhada fundamental na história do capitalismo que parece colocar o capitalismo em curto-circuito. E aí, né, para dialogar com o que você trouxe, não me parece ser à toa pipocar um espírito radicalmente anticomunista, né? Esse anticomunismo da direita, mas também da esquerda, que a gente precisa falar do anticomunismo de esquerda, que está muito radicado. E é interessante porque é um anticomunismo de esquerda que não percebe que as revoluções triunfaram em países que não são europeus, né? Porque tem gente que acha que a Rússia é a Europa, mas a Rússia não é. E é interessante porque a galera a gente precisa dizer isso, né? Quer dizer, jovem Lukács, início do século XX, falava, olha, o futuro não é a Europa, já era, tá lá na Rússia. Então é interessante pensar que esse anticomunismo difuso, me parece ser uma tentativa de recalcar o que está posto, que o capitalismo não dá mais, não tem para onde ir. Se ele for, ele vai nos levar para o abismo. E aí, nesse sentido, pensar a nossa autodefesa, as questões de não precisa lidar com o fato de que essa autodefesa começa pela leitura de mundo.
pela leitura do conteúdo que a gente tem que encarar hoje, né? E me parece que isso nos leva também a pensar muito o cuidado, o autocuidado. Porque, veja, por que a gente não... O que está acontecendo com os militantes? Vamos pensar, né? A gente está todo mundo fudido, trampando que só, sofrendo, tá todo mundo ansioso, depressivo e medicalizado. Então, acho que para começar a pensar a autodefesa, a gente precisa pensar a nossa saúde. O que isso significa? Por que estamos assim? Tá todo mundo arregaçado, né? E nesse contexto, tá todo mundo arregaçado, a gente comete o suicídio reacionário, né? A gente para, tem uma hora que a gente para, não aguenta mais, fala, olha, não deu, foi legal, mas agora eu vou cuidar ali da minha vidinha em silêncio. Então acho que a autodefesa passa por um autocuidado, da gente olhar para os nossos militantes e pensar o que está acontecendo na vida. Porque tá todo mundo arrebentado. Valeu demais, Douglas. Valeu, Fê. Olha, é um tema tão importante que eu acho que se a gente pudesse, a gente deveria fazer 20 episódios só sobre autodefesa, porque queria muito que a gente fizesse um episódio sobre o Sun Tzu, arte da guerra, debater estratégia militar, pá. Mas, falando sério, agradecer muito pela participação, pela conversa que a gente teve hoje. E fazer um jabá, que é, se você quer que a gente faça 20 episódios sobre autodefesa, ajude o nosso podcast. Primeiro, dá aquela força na divulgação, né? Muito importante, aquela moral, compartilha, tal, manda pra galera. E a gente vai abrir uma vaquinha também, então, dentro dos próximos dias, semanas, em algum momento, teremos uma vaquinha. Por favor, se puder, dá aquela força, porque a gente é um podcast totalmente independente, a gente não tem nenhum tipo de auxílio financeiro para o trabalho que a gente faz, somos trabalhadoras, trabalhadores, mães também, então tudo que a gente faz é por acreditar na necessidade mesmo de fazer o debate estratégico hoje, da importância da reorganização da esquerda, do fortalecimento da esquerda radical diante desse cenário todo que a gente já discutiu aqui. Então, é isso, né, gente? Valeu, Douglas. Valeu, agradeço. Agradeço demais. Sigo à disposição. Quando quiser chamar, tô aí. Se depender da gente, você vem em todo o episódio. Valeu, Fê. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Douglas, por estar aí trocando essa ideia massa. Gente, esse episódio foi gravado no estúdio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, do PSOL. A Rádio Rastilho é produzida por mim, Vanessa Monteiro, pela Fernanda Martim, pela Ana Rodrigues, pela Natália Irose, pela Marte. E é isso, né? Segue com nós. Valeu. Um abração. Valeu, gente.